Paz e graça, em nome de Jesus, bem-vindo a todos, tudo bem? Eu quero, nesta manhã, continuar o estudo que começamos a semana passada, que tem o lema Nosso Supremo Chamado em Deus. Nosso Supremo Chamado é uma vida de intimidade. Antes disso, eu quero fazer uma referência. A Bíblia diz a quem honra, honra. Esta semana faleceu o pastor Feliciano Amaral, 97 anos. Uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na terra. Um cantor sacro, batista. Cantou no Maracanã quando esteve Billy Graham. Ele tinha uma voz única, ele foi chamado o Rouxinol do Sertão, um homem lá do norte, nordeste. Uma vez eu tentei trazê-lo aqui, mas ele já estava com 90 anos, e a família tinha uns certos cuidados, né? Então, os batistas ficaram todos acesos quando eu falei que estava em contato com eles para trazê-lo, mas nós não conseguimos, até por causa da idade, era um período que ele não poderia. Mas ele faleceu, acho que há uns 2, 3 dias atrás, uma coisa assim, não sei se foi sexta, 97 anos. Vocês que gostam de boa música, entra no YouTube, coloca lá Feliciano Amaral e ouça as músicas dele. Ele entrou até no Business, foi o cantor que mais cantou durante a vida. Já passou 70 anos como profissional sacro. Talvez não haja nenhum cantor na história que cantou mais tempo. E o céu recebe um dos melhores cantores, e é uma voz única. Você pode ouvi-lo, ele é diferente de tudo que você já viu, ouviu. E eu louvo a Deus por essa bênção. Então, eu queria fazer essa referência a vocês, né? Até esqueci, podia até ter colocado uma música dele ali para vocês virem, né? Eles colocaram uma música muito interessante dele, uma das músicas que saiu aí em geral, falando que ele veria face a face a Cristo, né? Então, é um privilégio poder fazer essa referência aqui. Eu gosto muito de olhar no passado e ver esses homens e mulheres de Deus. E eu estou aqui com o tema da intimidade com Deus, né? Então, por exemplo, acabei de falar aqui do Feliciano Amaral. Qual o segredo dele de ter sido esse cantor? Eu diria, era um homem com intimidade com Deus. E duas pessoas podem cantar e a mesma música, e a coisa é diferente na hora que você ouve. E a diferença não está na voz, a diferença está na intimidade com Deus. Quando aquele cantor ele tem a intimidade com Deus como modo de viver 24 horas por dia, você tem um impacto maravilhoso. Eu vou explicar isso melhor agora. Eu estou aqui com um livro, eu não sei se existe livros dele em português. Quando eu era adolescente, uma vez eu achei um livro dele chamado Apóstolo da Fé. Eu, mexendo nas minhas coisas, eu encontrei um clássico. O nome desse autor, desse homem, é muito difícil até de pronunciar, né? Tem aí? Mas daí precisava falar para eles soltarem lá em cima, daí sai o som aqui na caixa. Hã? Como que é? Manda lá para a Silvana, aí se você consegue mandar para lá, aí sai aqui a música. Eu gostaria muito que o pessoal ouvisse, seria muito interessante. Eu mandei para o conselho da igreja. Enquanto isso, deixa eu estar falando o seguinte. Talvez você nunca tenha ouvido falar muito esse nome, mas Smith Wigglesworth. Olha o nome que é difícil. Smith Wigglesworth. Este homem ele trabalhava na Inglaterra e
casou com a esposa dele, era do exército da salvação, né? E este homem, ele foi um dos homens mais cheios de fé, né? Tanto que o nome desse livro é Recordação, está em espanhol, né? É um livro espanhol. É um grande desafio para uma fé audaz. Sabe essa coragem audaz, essa coragem audaz. E eu estava olhando aqui só o epílogo para você ver, porque como eu estou trabalhando a ideia da intimidade com Deus, eu estou chegando à conclusão cada vez mais o seguinte, que todos os homens, mulheres da história, que marcaram no reino de Deus, no mundo, tiveram uma profunda intimidade com Deus. Pode ser cantores, podem ser pregadores, né? Olha só o que diz o epílogo desse livro, alguém escrevendo sobre ele. Uma vida em chamas, vírgula. Uma vida que ardia por Deus, incendiada pelo fogo do amor do Espírito Santo. Uma vida em chamas, que ardia de amor pelas almas, incendiada pela divina compaixão do alto. Olha que coisa impressionante. E ele orava assim, Senhor, ó Senhor, bendito Senhor, que sejamos ardentes em Ti. Ó Senhor, acende os nossos corações, incendeie os nossos corações, Deus de fogo, e que o mundo veja Tua grande salvação. Essa é a oração dele. E eles estavam dizendo assim, essas linhas resumem de forma adequada a vida que temos adequado e recordado juntos. A vida deste homem foi uma vida em chamas, uma vida que ardia por Deus. Olha só que impressionante, isso me impressionou porque está ligado com o que eu estou falando aqui de intimidade com Deus. Não havia nada de intermitente na consagração de Smith Wigglesworth. Seu fogo estava sempre ardendo no altar. E aí, você pode ler Levítico capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. O que eles estão dizendo? Que este homem tinha uma intimidade com Deus em que o fogo não apagava no altar. Era uma vida contínua, 24 horas por dia de vida com Deus. Interessante que ele era um encanador. E ele vivia numa vida de trabalho, mas a vida dele era intermitentemente em Deus. Por isso que a vida dele era carregada de milagres, permanentemente de milagres. Este fogo do amor no Espírito Santo, não havia dúvidas nele. Ele quebrava todas as pontes atrás dele, estava sempre avançando. Ele vivia a encarnação da palavra de Deus. Ele encarnava a verdade de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então ele ardia de amor pelas almas, diz aqui. E Deus manifestava a sua presença de salvação. Mas eu queria saber o seguinte, qual o segredo deste homem que tinha essa intimidade com Deus e ele tinha um dom de orar pelas pessoas? E eu fico sempre pensando isso, eu vejo tantas pessoas enfermas, eu tenho me preocupado com isso, eu gostaria de ver mais milagres na vida da igreja. E falei, eu quero aprender com... Fui justamente naquele homem que Deus mais usou para trazer milagres. Para trazer milagres. Até a mulher dele, para morrer, o Espírito Santo teve que dar uma ordem para ele não orar por ela, porque senão ele orava, ela curava. Não, eu quero trazê-la para cá, você tem que parar de tentar parar o que eu quero fazer.
Ele orava e as enfermidades desapareciam, era uma coisa assim impressionante. Eu fui em Inglaterra, até hoje se fala dele lá em Belfast, e se fala em Liverpool. Eles contavam história para mim impressionantes. Faz um século que ele viveu. E eu fiquei pensando, Senhor, como pode isso? Qual o segredo de orar por enfermos e as pessoas serem curadas? Então, a palavra foi o seguinte: ele tinha diz aqui, não havia dúvida de que ele estava incendiado em compaixão divina. Ele orava com compaixão, com humildade, mas com compaixão. E ele chegou à conclusão de que quando você tem uma compaixão para orar pelas pessoas, você, na intimidade com Deus e na compaixão pelas pessoas, você vê milagres acontecendo. Então, eu estou fazendo referência a isso, porque uma coisa é falar sobre intimidade com Deus, outra coisa é mostrar intimidade com Deus. E adoração é intimidade com Deus, palavra é intimidade com Deus. E esse é o meu tema de hoje, mais uma vez. Nós temos que continuar ouvindo o que a Bíblia diz. Fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E a minha referência àquele cantor, eles conseguiram lá? Hã? Tá bom, muito bom. Então, é importante que a gente viva isso como verdade, como realidade em nós, para o louvor da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero que vocês mostrem para mim esse texto. O texto é: fiel é Deus, por quem você foi chamado à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Dá mais um passo aqui. Eu disse que eu vou repetir algumas verdades para vocês verem, porque esse material, agora eu vou esclarecer melhor. Quando eu conheci um pregador no Paraguai, chamado Raul Justiniano, ele me impactou com o ministério que está acontecendo na Bolívia, em toda a América Latina, que é o chamado de Deus para a comunhão. Tanto que se criou na América Latina uma rede de igrejas, que chama-se Rede de Igrejas com Intimidade com Deus. Para mim isso foi uma chave muito maravilhosa, porque sempre eu levei a ideia de que quando a gente fala em oração, já estamos falando em intimidade com Deus. E ele me fez ver algo que eu precisava, sabe aquele clique que precisava acontecer na minha cabeça, que não é o mesmo que orar para pedir e orar para ter comunhão com Cristo. Orar e ser íntimo de Deus não é a mesma coisa. E isso é muito interessante, por quê? Porque muitas pessoas estão tendo vida de oração, mas não estão tendo vida de intimidade com Deus. E o meu desafio está sendo, desde que eu ouvi isso, mostrar para as pessoas que nós precisamos ter reuniões de orações, sim, mas reuniões de orações para termos mais intimidade com Deus. Que é diferente de apenas orar. Nós precisamos ir mais fundo nessa questão da oração. Para vocês terem uma ideia, Deus falou para o profeta Isaías isso. Vocês podem multiplicar a oração de vocês, mas eu não vou ouvir. Por quê? Porque as pessoas estavam só multiplicando cultos de oração, o profeta Isaías está dizendo, mas vocês não me conhecem. Tanto que eu vou abrir a Bíblia para você ver como que é isso que eu estou mexendo, porque deixa a Bíblia falar. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1, para você entender isso que eu estou falando. No capítulo 1, você pode até usar aí o texto, versículo 3,
Deus está, pelo profeta, dizendo o seguinte: o boi conhece o seu possuidor e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. No versículo 15 diz assim: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Quer dizer, vocês só estão orando, mas não estão mudando de vida. Vocês estão orando, mas vocês não estão tendo comunhão comigo. E é muito bom você fazer essa relação aqui. Olha, até o boi conhece o seu dono, até o jumento sabe, até o jumento sabe o dono da manjedoura. Deus está reclamando e está dizendo: vocês não têm comunhão comigo. Então, isso que eu quero dizer, que oração não é o mesmo que intimidade com Deus. Oração não é o mesmo que comunhão. Uma pessoa pode estar orando baseando apenas nos seus interesses. Por isso que Tiago diz lá: vocês oram, mas vocês não recebem, porque vocês oram mal. Então, a vida toda, muitas vezes a gente fica falando, nós precisamos de mais oração. Eu vou dizer então diferente hoje. Nós precisamos de mais intimidade com Deus, mais comunhão com Deus. E por isso eu vou voltar nesse tema. Orar é ser íntimo de Deus. Então, isso começou uma revolução na América Latina. Igrejas com intimidade com Deus. Então, eles estão fazendo seminários sobre isso. Por exemplo, existe um seminário muito interessante que é 70 dias de oração de intimidade com Deus. Treinar a igreja para passar 70 dias de intimidade com Deus. E várias igrejas no mundo, na América Latina, já está acontecendo isso, que eles têm reuniões de oração 24 horas por dia, sem parar. E são reuniões de intimidade com Deus. Eu sei de outros grupos que estão orando, intercedendo 24 horas por dia, mas aí é diferente disso. Isso aqui é reuniões de intimidade com Deus. Pessoas que estão orando cada vez mais para dizer: Senhor, eu quero conhecer-te. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero descobrir o segredo de existir em ti. Me ensine a orar neste assunto. Me dá a tua mentalidade, Senhor. Me dá o teu coração, Senhor. Eu vi eles orando, eu fiquei impressionado com as orações. Senhor, tira de nós, Senhor, essa mente limitadora que limita. Nós temos que aprender a andar no teu sobrenatural. A minha mente atrapalha pensar o que o Senhor quer que eu pense. Falei, puxa, eu nunca tinha visto pessoas orar desse jeito. Então, eles usam uma expressão que eu gosto muito, que é: nós precisamos ter orações que têm odor do céu, que é diferente de orações que têm odor da terra. Então, nós podemos ter orações com odor do céu, ou orações com odor da terra. Bem, o que estão fazendo? Estão fazendo reuniões nas igrejas, e ele é um empresário, pegou uma igreja pequena, e de repente a igreja está com 150 membros, hoje está com 1.500 membros, em 5 anos. Ele falou: descobri a chave do avivamento. O avivamento é a intimidade com Deus. Agora, ninguém deve ficar procurando intimidade com Deus para fazer a igreja crescer. Tem que ter intimidade com Deus, porque tem que ter intimidade com Deus. Não é um método, é o propósito maior da vida humana. Aí eu conheci um jovem missionário que trabalhou na Austrália, e ele falou, puxa, ele foi morar em Santa Cruz e falou: eu quero trabalhar com uma igreja com intimidade com Deus, e pegou uma igreja de 30 membros. Esse ano ele já está com quase 200 jovens. E descobriu que se levar a juventude a uma vida de intimidade com Deus, começa uma revolução
entre a juventude. Por quê? Porque nada é mais importante para o ser humano do que uma vida de intimidade com Deus. O ser humano foi criado para ter intimidade com Deus. Adão, ele encontrava Deus na viração do dia, e esse era o grande segredo. O ser humano perdeu essa vida de intimidade com Deus. Quando Jesus Cristo vem, Jesus Cristo traz uma cultura do céu. E Jesus traz o quê? Uma vida de intimidade com Deus. Jesus investia tempo, ele atendia todo o povo que necessitava, mas ele não perdia algo, um tempo de intimidade com Deus. Estava nos ensinando a cultura do céu. O que o primeiro Adão falhou, o segundo Adão restaura. E quando eu leio Isaías, eu vejo que Isaías está dizendo o seguinte: não é religiosidade que eu estou dizendo. Eu estou falando de intimidade com Deus. Aliás, Deus está aqui criticando a religiosidade ritualística. O ritual religioso pode ser um jeito de tirar você da intimidade com Deus. Intimidade com Deus é um modo de existir, de viver permanentemente. E o ser humano nunca será plenamente feliz sem essa vida de intimidade com Deus. Então, os processos que isso está se desenvolvendo é muito interessante. Eu desafiei já os pastores a gente fazer aqui um seminário de intimidade com Deus no próximo ano. Né? Eles estão dispostos a vir aqui nos ajudar, mentorar. Então, já está na lista. É só dizer, vem. Fazer 3, 4 dias de treinamento, treinar a igreja, a liderança. Só que ele já deixou muito claro para mim, se o pastor titular e os presbíteros não assumirem, esquece, não muda nada na igreja. Não muda nada na igreja. Vocês falam, nós não queremos. Não, então pode deixar fora. Ou muda a liderança, ou não funciona. É bem claro isso. Quem tem que assumir são líderes. Quando os líderes começam a ter vida de intimidade com Deus, muda toda a igreja, muda toda a liderança, muda toda a realidade. É uma coisa que vai se expandindo. Intimidade com Deus é a chave de toda a mutação. Por isso que me chamou muita atenção, e agora que eu estou dando mais esse quadro, eu quero que vocês passem ali para frente. O que me moveu muito, e eu vou retomar isso para afirmar bem, eu estava conversando com um líder de oração do Paraguai, que foi um paraguaio que fala muito bem português, porque ele morou no Brasil 9 anos, estudou na Palavra da Vida, e ele foi ali que acendeu em mim, eu creio que foi um chamado de Deus, eu ouvi isso do pastor Charles. Ele estava me mostrando que a visão está ali, ó. Todo o segredo está nesses 4 níveis que nós temos. O primeiro nível é você ter relação com Deus, relacionamento. O relacionamento com Deus é algo que Deus fez. Deus deu para você relacionamento em Cristo. Agora, a comunhão é algo, isso que eu quero enfatizar para vocês, porque não adianta você só ouvir esse estudo. Se você não praticar, você perdeu tempo de estar aqui, né? Então, nós estamos precisando dizer o que você pode fazer na sua vida para melhorar a sua vida de comunhão com Deus. Fazer da comunhão com Deus uma caminhada diária, uma caminhada direta, uma caminhada de oração, sabe? Romper certas práticas que você tem e realmente fazer do acordar de manhã já um caminho de comunhão, de crescer em comunhão, de atravessar o dia em comunhão, de terminar o dia em comunhão, de colocar canções e adorar a Deus e realmente praticar essa vida de comunhão, essa vida de intimidade com Deus.
Tem um estudo lá que eu peguei, que eu tenho passado de alguns pastores do presbitério, eu vou colocando assim para ver se as pessoas pegam. Se eles não pegam, eu paro de entregar o material. Eu quero ver se a pessoa tem fome, tem sede. Se não tem, esquece. Eu quero passar as coisas para as pessoas que, não, puxa, isso aqui é que eu estou procurando. Se ele acha igual tudo que ele já viu, então ele não entendeu nada. Não entendeu nada. Então, eu fico provocando. Mas tem um estudo muito interessante que ele faz uma diferença entre púlpitos fortes e púlpitos fracos. E a conclusão é muito interessante. O que faz a diferença num púlpito é a intimidade com Deus. Quanto mais o pregador tem intimidade com Deus, ele prega a mesma coisa. Ele chega aqui e diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se ele tem intimidade com Deus, isso soa de um jeito. Se ele não tem intimidade com Deus, soa de outro. A palavra é a mesma, mas a intimidade com Deus é que dá. É como se fosse uma palavra com combustão e uma palavra sem combustão. E o segredo é a intimidade com Deus. Essa vida de andar em Deus, de andar em intimidade com Deus, altera o púlpito. Então, eu acabei de ler aqui um homem que viveu uma vida em que o fogo do altar não se apagava. Então, não é uma vida cristã de vez em quando. Não é uma vida cristã profissional. Hoje nós temos muito profissionalismo, né? De liderança de pregadores, etc. e tal. E não há uma intimidade com Deus. Eu acordei muito quando eu morei na Suíça. Quando eu fui perguntar para alguns pastores por que eles eram pastores, ele disse porque não tinha outro emprego. A Suíça está muito difícil ter emprego e o único lugar que faltava gente para fazer alguma coisa era ser pastor. Foi fazer teologia. Ele aprendeu a pregar, ia para a igreja e fazia todas as funções pastorais. Ele não queria nada do que estava acontecendo. Ele só agia profissionalmente. Ele ganhava 8.000 francos por mês, né, pago pelo Estado, para fazer o quê? Os rituais religiosos. Mas nada tinha na vida dele, não tinha nada de intimidade com Deus. Era uma profissão, né? Esse profissionalismo tem acontecido também muito no Brasil, há muita coisa profissional. Eu que vivo em seminário há quase mais de 30 anos dando aula, sei o que eu estou falando para vocês, né? Uma vez eu ouvi um pregador bem antigo, presbiteriano batista, presbiteriano lá de Campinas, ele disse o seguinte: cada 3 pessoas que entram no seminário, um não presta, outro não serve. Isso, apenas um é que vai ser alguma coisa relevante de pastor, de ministério, né? Um negócio mais ou menos assim para você ver. E é interessante que cada vez mais eu vejo que ele estava certo. Então, quando nós estamos falando disso daqui, nós estamos falando de algo que pode ser uma grande revolução. Então, comunhão é algo que eu preciso decidir. Por isso que viver em adoração é o grande segredo. Viver tudo para a honra, para a glória de Deus. Isso não é para pregadores, é para todo mundo. Nós somos criados para Deus, né? E o que mais me chamou a atenção foi no item 4, que nós precisamos ter uma intimidade com Deus, de chegar ao nível de amizade. E aí Jesus, é muito interessante isso, Jesus disse para os discípulos, depois de 3 anos e meio, eu já não vos chamo de servos, mas de amigos. Porque o servo não sabe o que sabe o seu Senhor. Vocês são agora meus amigos. E a ênfase que eu estou dando nisso, para vocês ficarem com muita clareza, é que o grande segredo de Abraão é que Abraão se tornou amigo de Deus. Tiago fala que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Os profetas disseram que Abraão foi chamado de amigo de Deus. É um caminhar com Deus, é um conversar com Deus. A oração de Abraão é uma oração que dialoga, que conversa. Você vê
Deus, o senhor vai destruir a cidade, mas, senhor, e se tiver lá 10 pessoas, daí eu não vou destruir? Mas e ele foi diminuindo, foi negociando com Deus, está dialogando com Deus, conversando com Deus. E a Bíblia diz que foi tão íntima essa conversa com Deus, que tem uma expressão assim, Deus lembrou de Abraão e livrou Ló. Porque Abraão está preocupado com o sobrinho dele que mora em Sodoma. A família de Ló que está lá. E olha o que a Bíblia diz. E Deus se lembrou de Abraão. Eu lembrei do meu amigo. Por causa do meu amigo, eu vou salvar vocês. A amizade de Deus com Abraão é que libertou Ló. Uma vida de intimidade. Você vê o que é ser amigo de Deus. Eu diria que Ló pegou carona na bênção. Pegou carona na amizade do tio. Isso é tão fantástico que um dia, quando Deus vai se revelar, diz: quem que é o Senhor? Diga, pode dizer, eu sou o Deus de Abraão. Sim, o Deus de Abraão. O Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Pode dizer que este é o meu nome. Veja a intimidade que Deus quer ter. Deus quer levar você a uma vida de intimidade. Você já pensou, um dia Deus chegar a um filho, a um neto, e dizer: eu sou o Deus do teu pai? Intimidade. Eu sou o Deus deste homem. Pode dizer a todo mundo: quem é o Senhor? Eu sou o Deus de tal pessoa. Eu sou o Deus dele. Isso é intimidade. Deus mesmo se colocando, se comprometendo com o ser humano. Isso me impressionou muito. E Jesus, ele nos chama para sermos esta igreja. E me chama a atenção, quando eu estou falando deste tema, e aprofundando mais o que nós começamos a semana passada, para vocês entenderem para onde nós vamos chegar, é que quando você pega o Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus aqui está chamando a atenção, eis que estou à porta e bato. A gente usa esse texto aí para evangelizar pessoas, né? Mas eu quero dizer para vocês que dá para usar, mas está um pouco fora de contexto falar de evangelizar pessoas. O texto aí ele está escrevendo para a igreja. Essa mensagem é para a igreja. Jesus está dizendo que a igreja vai chegar a um nível, no final dos tempos, que será chamada a igreja de Laodiceia, que uma das características dessa igreja é que ela perdeu a intimidade com Cristo. Querem prova? Ele disse: eis que estou à porta e bato. Vocês perderam a intimidade comigo. E se alguém ouvir a minha voz, meu chamado, e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Comunhão. Comunhão. Jesus está dizendo que o maior problema que nós vamos ter na igreja como igreja é que nós teremos um povo que vai perder a intimidade com ele. Que vai parar de caminhar com ele nessa vida de comunhão e de amizade. E o chamado dele é para restaurar isso. Então, eu estou muito convencido hoje que
Uma vida de intimidade com Deus é a chave de uma igreja que vai fazer diferença. Porque, gente, o mundo está cansado. O mundo está cansado. O mundo está cansado. Eu nunca vi uma Copa do Mundo tão vazia como essa. Eu que via. Eu tinha 6 anos quando o Brasil jogou em 58. Eu era criança, eu via o fervor que era. Hoje eu vejo tudo opaco. As pessoas estão atrás do entretenimento porque perdeu a alegria. Então o ser humano está vivendo um grande vazio. O suicídio se tornou a doença primeira do mundo. Cada 45 segundos uma pessoa se suicida, para vocês terem uma ideia. Então é um mundo doente. Sabe por quê? Porque o ser humano foi criado para ter intimidade com Deus. As religiões não satisfazem. As igrejas estão em crise. Porque ninguém mais quer saber de Deus. Não, as pessoas estão precisando de Deus. Eles estão cansados. É de rituais mortos que não levam a nada. O ser humano foi criado para Deus como um peixe foi criado para a água. Então nós precisamos entender o que Jesus está dizendo, cearei com ele e ele comigo. E olha o que ele continua, ele diz assim: ao vencedor, quer dizer, quem tiver essa vida de intimidade, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Vai sentar aqui comigo no meu trono. Ele está chamando a gente para uma intimidade, ele está dizendo, se você ouvir a voz, abrir a porta, ter intimidade comigo, sabe o que eu vou abrir? Eu não vou abrir o céu, eu vou abrir o trono. Eu vou botar uma cadeira ao lado do trono para você sentar comigo. Por quê? Porque eu quero ter intimidade com você. E a intimidade vai levar a você sentar comigo no meu trono. O servo não senta no trono, gente. Quem senta no trono é o amigo. Então nós precisamos acordar. Eu estou falando para você ver, acorda. Muda a tua vida. Sabe, comece uma vida nova de intimidade com Deus, intimidade com Deus, intimidade com Deus, intimidade com Deus 24 horas por dia. Intimidade com Deus não é a mesma coisa que oração. É oração, mas é oração em busca de intimidade. Essa vida de caminhar com Deus, de andar com Deus, de viver com Deus para o louvor da glória de Deus. Vamos voltar lá no meu texto. Enquanto eu estou orando, eu queria dizer que você tem 2 tipos de petições, petições do céu e da terra. Isso que eu agora quero aprofundar mais isso. O que significa isso? Isso significa que você precisa dizer, Senhor, quais são as orações que vêm do teu coração. Por quê? Porque petições espirituais, Senhor, nós queremos pensar como o Senhor pensa. Dá-nos a tua mentalidade. A Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo. Senhor, eu quero ter a mente de Cristo para orar pela igreja, para orar pela família. Eu quero saber o que está... E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele discerne, ele sabe qual é a vontade de Deus. Me ensina a orar de acordo com a tua vontade. São petições que vêm do céu, não são petições que vêm apenas das necessidades humanas. Mas, Senhor, como o Senhor quer que eu ore pelo Brasil, pela cidade, pela igreja, pelo povo, me dá orações que vêm do teu coração. Uma vez eu li uma frase de Rubem Alves que me impressionou. Ele diz assim, as orações que Deus ouve
são as orações que Deus faz. Puxa, as orações que Deus faz são as orações que Deus ouve. E a Bíblia diz que nós não sabemos orar. Romanos 8 diz que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém. Mas é o Espírito Santo que nos assiste em nossas fraquezas. Então é Ele que sabe orar, não nós sabemos. Eu não sei orar, você não sabe orar. Senhor, dá-nos orações que venham do Teu Espírito para orarmos. Na intimidade com Deus nós vamos descobrir as orações do Espírito Santo que oram em nós e por nós. E nós começamos a ver a glória de Deus manifestada. Gente, tudo isso vai ligando comigo num negócio muito interessante. Eu tinha um livro chamado O Intercessor. Eu confesso que eu li esse livro umas 2 vezes, não entendi nada desse livro, porque eu tinha que entender algo que é a intimidade com Deus. E agora chegou a hora de ler de novo, e eu estava de férias em dezembro, eu vou ler esse livro de novo. Quando eu li, falei, meu Deus, é isso aqui que eu preciso. Um homem de Gales, na Segunda Guerra Mundial, levanta um grupo de oração no Reino Unido. Gente, você lê a história, você acha impressionante. Ele levanta um grupo de seminaristas, eles começam a orar, e ele começa a buscar as orações do coração do Pai. E eles começam a buscar a oração de Deus, e começam a deixar que o Espírito Santo governe as orações deles. E uma das orações deles é o seguinte: agora vocês vão orar para que Hitler não consiga entrar na Inglaterra. Nós vamos parar os aviões no ar. Assim, como? Vamos parar. Aí os aviões estão vindo, e os jovens estão dizendo assim, não deu certo, vamos parar de orar. A Inglaterra vai ser atacada. Ele disse, eu estou conectado com o céu. E o céu diz, não, é para continuar orando, Deus vai fazer um milagre. Aí o rádio fala assim, ninguém sabe por quê, os aviões voltaram para a Alemanha. O único país que não foi atacado foi a Inglaterra. Só que ninguém sabe que havia um grupo de oração permanentemente ligado com o céu. Chamava Howard, o nome deste homem. O dia que você puder, leia esse livro, O Intercessor. Você vai entender o que é oração. Oração desde o céu. E eles doidos para orar para Deus matar Hitler. O Espírito Santo falou, não, eu estou trabalhando ainda. Chega um dia, o Espírito Santo diz, agora vocês orem pela morte de Hitler. Pô, matou Hitler. Sabe qual é o lema desse livro? O homem que mudou a história da Inglaterra. Mudou a história da Segunda Guerra Mundial. Muito pode a oração. Mas a oração não vinha daqui, vinha da intimidade que ele tinha com o Espírito Santo. Sabe o trabalho deste homem qual foi? O Espírito Santo, ele disse, Senhor, o que tu queres que eu faça? Ele disse, você vai salvar as crianças judaicas agora. Os pais estão morrendo e as crianças estão refugiadas. Você vai trazê-las para a Inglaterra, as crianças judias. Ele disse, Senhor, mas como que eu vou fazer isso? Disse, aluga uma casa, vamos comprar uma casa. Aí ele sai pela cidade e o Espírito Santo diz, essa. Disse, Senhor, essa casa é a casa maior, mais rica, mais poderosa que existe aqui. Esse homem nunca vai vender isso. Ele disse, não, mas eu escolhi essa. Ele disse, vai lá fazer o negócio. Ele vai lá, diz, quanto eu quero comprar a tua casa. Diz, gozado, eu acordei essa madrugada e sonhei que eu tinha que vender a casa. Aí então, eu já sabia disso. Quanto que custa tal? O Espírito Santo disse, compra. Senhor, mas eu não tenho dinheiro. Não, é você que paga, eu é que vou pagar. E este homem diz, agora o seu trabalho é orar. Gente, é impressionante. Ele salvou milhares de crianças. Uma vida entregue totalmente a Deus. Leia esse livro, O Intercessor, para você ver como que se ora a partir do céu. Não a partir da terra. A partir do coração do Espírito. Isso é intimidade. O segredo é a intimidade. Porque a gente muitas vezes pensa, não, o segredo é a oração. É oração, mas é oração com intimidade que faz a diferença. Essa oração da amizade com Jesus.
amizade com Cristo, né? Quanto mais suas orações estiverem perto da terra, com mais odor e sabor da terra ela terá. Agora veja o seguinte, quanto mais vida e odor, quanto mais suas orações estiverem perto da terra, agora passa para frente, vida e odor e sabor do céu. É isso que nós precisamos, né? Oração que tenha essa ênfase celestial. Pode passar agora, esses textos eu já li bastante, né? Então eu quero ir mais para frente. O que acontece com aqueles que fixam o seu olhar na terra? Olha bem, vai para frente e você verá. Fixando o seu olhar na terra, só verão aflição. Está lá em Isaías 8:22. Trevas espantosas, penumbra, serão lançados na escuridão total. O problema nosso, se nós ficamos orando, olhar só o que está acontecendo na nossa volta, gente, é encrenca para lá, encrenca para cá, problema aqui, problema lá. Senhor, dá-nos orações que venham do teu coração para a terra. Por isso que Jesus olhou ao céu e disse, Pai, glorifica teu nome, Senhor. Glorifica teu nome, Senhor. Senhor, ensina-me a orar para que o teu nome seja glorificado. Glorifica o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome na vida da minha família, Senhor. Senhor, como que eu faço para orar para que o teu nome seja glorificado na vida dos meus netos, Senhor? Glorifica o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor. Me ensina a orar para que o teu nome seja glorificado em minha vida, Senhor. Muda mais a minha vida para que o teu nome seja glorificado na minha vida. Essa oração de Jesus, gente, ó, Pai, glorifica teu filho, para que o teu filho glorifique a ti, Senhor. Glorifica o nome de Jesus Cristo na vida dessas pessoas. Você já imaginou eu chegar para uma pessoa e Senhor, cura esta vida, Senhor. Glorifica o nome de Jesus Cristo, Senhor, curando esta vida, Senhor. Glorifica o nome de Jesus Cristo, Senhor. Glorifica o nome de Jesus Cristo, Senhor. Cura, Senhor, essa pessoa. Glorifica o nome de Jesus Cristo. Ó, que o teu Espírito me ensine a orar para que as pessoas sejam libertas de toda esta enfermidade. Glorifica o nome de Jesus, Pai. Não é diferente do que alguém orar assim, oh Deus, não aguento mais, eu estou morrendo, tem misericórdia, olha que desgraça, o que o diabo vai ficar falando. Olha só, é totalmente diferente. Oração que vem de mendigos espirituais, é uma oração que vem, Senhor, glorifica o teu nome. Quando a igreja aprende, nós temos que aprender a orar assim. Senhor, salva esta família, glorifica o nome de Jesus, Senhor, nesta família. Eles foram criados para a tua glória, Senhor. Vocês que têm filhos, orem para que seus filhos tenham um casamento abençoado. Sabe por quê? Para que Deus seja glorificado. Estava conversando com os jovens domingo passado, disse, sabe, vocês precisam orar para que o casamento de vocês glorifiquem a Cristo, que Deus deu a vocês um marido, uma esposa que glorifique a Cristo, que glorifique a Cristo, que o lar de vocês seja para a glória de Deus. Eu disse, sabe, o diabo vem para roubar, matar e destruir, sabe uma coisa que ele faz para roubar a unção que está sobre a sua família? É te dando um péssimo casamento. Eu disse para uma jovem esses dias, disse, olha, você tem um avô que foi abençoado, uma avó abençoada, uma família abençoada. Sabe o que o diabo quer fazer? Roubar isso dessa família. E sabe que ele vai dar qualquer um para você casar. Você precisa dizer, Senhor, eu quero ter um lar, um marido, para o teu louvor e glória. Eu quero ter filhos na eternidade para a tua glória. Ou você não quer? Você está pensando só em você ou está pensando na glória de Deus? Então muda a oração dos jovens. Intimidade com Deus muda as nossas orações. Os pais que têm crianças pequenas deviam orar desde já, Senhor, abençoe para que meus filhos tenham um casamento abençoados e ungidos por Ti. Em algum lugar do mundo, Senhor, alguém um dia, já nasceu alguém que será marido desta criança, esposa dessa criança.
Senhor, abençoa os pais deles, para que eles possam ser uma bênção agora a eles. Aqui 20, 30 anos, aqui 20 anos acontece. A oração, ela não tem prazo de validade. A oração afeta as próximas gerações. Nós precisamos de orações com intimidade com Deus. E quando você vai crescendo nessa intimidade com Deus, você vai entender isso. Orar, olhando do céu para a terra e olhando para o céu. Por isso eu chamo muita atenção a esta vida de oração. Olhando firmemente para a nossa fé. Queria pedir para a Silvana colocar aquele outro slide que eu fiz uma tradução, não sei se está ainda bom, mas onde quero estar contigo, Jesus. Eu quero que você olhasse algumas orações que eu peguei de lá, está um pouco em espanhol ainda, mas só para vocês verem. E eu falei, puxa, eu quero pegar essas orações, só para você ver o que é orações de intimidade que está sendo praticada pela rede de intercessão. Olha, quero estar contigo, Jesus, quero estar contigo para receber de ti, Jesus, quero estar aos teus pés para escutar-te, para obedecer-te, quero estar contigo, Senhor, para conhecer-te mais e viver para ti. Comece você orando assim agora. Você imagina todo dia você orando isso, Senhor, é isso que eu quero na minha vida, eu quero conhecer-te mais. Isso é oração de intimidade, que gera amizade. Quero ter tempo a sós, para ter intimidade contigo, Jesus amado. Quero estar aos teus pés, para que me toques, para que me laves, para que me limpes, para que me transformes, para que me cures, para que me dê uma nova mentalidade, para que o Senhor me dê um novo coração, Senhor. Quero estar contigo, Jesus, para que trates com o meu caráter, para que me enchas com o teu caráter. Senhor, quero estar aos teus pés, para louvar-te, para adorar-te. Você lembra Maria? Jesus disse, ela escolheu a melhor parte, ela não será tirada. É isso que quero dizer. Quero estar aos teus pés para louvar-te, adorar-te. Faz-me um adorador, Cristo amado. Muda-me. Quero estar contigo para que me guies. E me ensines a fazer a tua perfeita vontade, Senhor. Eu quero harmonizar a minha vida com a tua vontade, harmonizar o meu lar com a tua vontade, Senhor. Eu quero estar aos teus pés para saturar-me com a tua presença, ó Deus. Eu quero satura-me com a tua presença. Eu quero estar contigo para que abras os meus olhos. E aqui entra a palavra lá, né? Coloque colírio nos meus olhos, Senhor. Coloque colírio nos meus olhos, Senhor, para que eu possa ver o que tu vês. Eu quero ver a vida do ponto de vista teu, Senhor. Coloca colírio, Senhor, nos olhos da igreja, da família. Você muitas vezes está orando por um neto, por uma neta, por um filho, por uma filha. Senhor, coloque colírio, Senhor. Eu quero estar aos teus pés, ó Jesus, para dar-lhe, aos teus pés, para dar-lhe a minha vida total. Eu quero estar contigo para receber instruções, para poder viver por revelação. Eu quero ter revelações de ti mesmo, compreender-te, Senhor. Eu quero estar aos teus pés para que cures o meu corpo, para que cures a minha alma. Olha só, gente, muitas vezes a gente está cheio de enfermidades, você tem que dizer, Senhor, eu quero a tua saúde, Senhor, a tua saúde, Senhor, a tua saúde, Senhor. Manifesta o poder, eu tenho orado assim, Senhor, manifesta o poder da ressurreição. Todos nós você que é um crente em Jesus Cristo, que está nascido de novo, vai viver um dia com o corpo ressuscitado. A ressurreição já está garantida em Cristo. Senhor, manifesta o teu poder de ressurreição no meu corpo, tua saúde. Cures meu corpo, minha alma, meu espírito, meus relacionamentos. Eu quero estar contigo para receber discernimento e compreensão espiritual.
É quando fala da vontade, né? A Bíblia diz assim, eu quero experimentar a tua boa, perfeita vontade. Então você pega a palavra e diz, Senhor, é isso que eu quero, Senhor. Eu quero conhecer a tua vontade, conhecer a tua vontade, conhecer a tua vontade, Senhor. E não só você, mas ore pelos outros, Senhor. Que você está orando por um parente, diz, Senhor, que ele possa conhecer a tua boa, perfeita, agradável vontade. Alcança com a tua graça, Senhor. Às vezes você tem um parente que está resistindo ao Evangelho, você diz, Senhor, coloca colírio nos olhos dele, para que ele possa conhecer a tua boa, completa, perfeita vontade, Senhor. Você vê, a tua intimidade com Deus muda a tua oração. E você está dizendo, Senhor, eu quero estar aos teus pés, morrer para mim mesmo, negar a mim mesmo na tua cruz, eu quero estar contigo, Senhor, ter comunhão e ser teu amigo, eu quero estar aos teus pés. Estávamos orando esses dias com um grupo de oração, Deus me deu uma oração muito ligada a eles, diz assim, Senhor, que haja menos de mim em mim e mais de ti em mim, menos de mim em mim, mais de ti em mim, menos de mim em mim, mais de ti em mim. Que as pessoas possam ver mais de ti em mim, Senhor, e menos de mim em mim. Mais de Cristo em mim. Isso que eu estou falando é uma realidade prática. Os pregadores precisavam, quando pregam, que eles vejam mais de Cristo neles. Os adoradores tinham que cantar e dizer que eles vejam Cristo em nós. Mais de ti em nós. Mais de ti em nossa adoração. Mais de ti em nosso louvor. Que os nossos filhos vejam mais de ti em nós, Senhor. Menos de nós em nós. Mais de ti em nós. Que nossos netos vejam mais de ti, Senhor, em nós. E é isso, né? Eu quero estar contigo para aprender de ti a vida de amor e fidelidade. Quero estar aos teus pés para abraçar-te, beijar-te, assim manifestar-te o meu amor. Quero estar contigo para aprender mais de ti, ó Pai amado, aprender vida de fé e graça. Quero estar aos teus pés para entregar minha família, minha casa, minha descendência, Senhor. Quero estar contigo para que eu possa encher todos os meus vazios com o teu Santo Espírito. Me enchas com tua unção e poder, Senhor. Mais de ti. Veja, oração de intimidade. Vocês estão vendo como é, né? Quero estar aos teus pés para deixar-me levar por ti, e assim logre, ou consiga, né, o que é teu em mim. Quero estar contigo para desenvolver uma relação de amizade. Quero estar aos teus pés para dizer-te o quanto te amo, te anelo e te necessito e te desejo. Mais de ti, Senhor. Agora eu não consegui traduzir tudo, né? Mas quero estar contigo para viver em liberdade total e poder cumprir com os teus propósitos. Quero estar aos teus pés para submeter-me, para submeter a minha igreja, minha cidade, minha nação, Senhor. Você ora por tudo, né? Quero estar contigo para receber direção diante dos problemas, das provas, dos desafios. Quero estar aos teus pés, tanto só. Senhor, põe as tuas mãos e me deixa fluir em ti, fluir em ti, fluir em ti. Quero estar contigo, Jesus. Mais contigo. Quero estar contigo, Jesus, tua amizade, necessito escutar-te, me faz bem, tua palavra me direciona. Quero estar contigo, Jesus, e o estar aos teus pés, né, me esvazio. Eu quero orar e iluminas, ao olhar, me ilumina, Senhor. Teu conselho me faz justo, ou me enche, né, em todo o tempo. Você vai criando orações assim, né? Eu quero estar contigo, Jesus. Tu me confortas, tua presença me fortalece, teu amor me deixa cheio. Quero estar contigo, Jesus, quando te sinto. Quero muito. Eu fico animado, né? O Senhor me potencializa. O Senhor cria fé, Senhor. É interessante, a intimidade gera fé.
Isso é interessante. Quanto mais intimidade, mais você terá fé. Intimidade com a palavra, intimidade com Jesus. Quero estar contigo, Jesus, ser teu amigo, quero agradecer por tantas coisas, quero louvar-te pelo que és, adorar-te todo o tempo. Quero estar contigo, Jesus, ser teu amigo, quero estar contigo, necessito tua amizade, necessito o que tu queres de mim. Vou parar agora aí. Vocês viram que é isso que é orar.